Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver o resultado desse concílio, a decisão que foi enviada a Antioquia, que está lá em Atos 15, dos versículos 22 a 29. Lá está escrito assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviemos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! Então, meus irmãos, nós temos aqui a resolução, a decisão deste concílio, depois de um grande debate, como foi falado, depois que os irmãos, os fariseus que falaram que foram convertidos, incitaram a igreja sobre essa questão da circuncisão. Depois desse grande debate, houve esse entendimento baseado na verdade de Deus, entendimento que deixou claro que tanto os apóstolos como os presbíteros, como toda a igreja, eles concordaram. E concordaram porque foi fundamentada, a decisão foi fundamentada pela palavra de Deus. E isso deixa claro que a palavra de Deus só tem um sentido. Ela, por mais que ela possa ser aplicada de várias maneiras, a palavra de Deus não pode ter dois sentidos. Deus é claro, Deus não é de confusão. Nessa decisão deixa claro isso, essa concordância de todos, da igreja, dos presbíteros, dos apóstolos. Isso é porque a palavra de Deus é um sentido só, ela é única e ela é clara em tudo que devemos fazer. É a nossa regra de fé e prática que deixa claro com um sentido só como é que nós devemos andar de forma que agrade ao nosso Deus. Esse concílio também demonstra que a prudência da igreja ao enviar não somente Paulo e Barnabé com a carta, mas enviam também homens notáveis, que eram Judas, chamados Barsabás, e Silas, que foi depois companheiro de viagem de Paulo. Envia para que os inimigos de Paulo e Barnabé, quando eles chegassem lá com aquela carta, não pudessem falar mais nada, não pudessem acusá-lo de ter forjado a carta, de ter usado de alguma artimanha naquele concílio para que fosse favorável à decisão que eles tinham falado que era mais correta. Portanto, eles enviaram Judas e também Silas, que eram profetas, como veremos depois, que consolaram os irmãos que estavam lá, para deixar claro como tudo aconteceu, como aquele concílio chegou a essa solução, a essa resolução. Então eles escrevem essa carta que está aqui descrita, do versículo 23 adiante, que começa assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, colocando todo mundo como irmão, deixando claro que os gentios foram recebidos também para a igreja, recebidos por Deus para a sua igreja, colocando todos numa mesma categoria, numa mesma classe, que somos irmãos diante de Deus. Não há, por mais que os apóstolos receberam de fato uma autoridade para governar e estabelecer o fundamento da doutrina de Deus, nós somos todos irmãos. No verso 24, já no início da carta, eles colocaram assim: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então aqui deixa claro o zelo que devemos ter com a doutrina de Deus, como nós devemos desprezar todos os falsos mestres que com maus intuitos tentam perturbar a vida da igreja com palavras. Que mais que isso, que eles transtornam a alma dos nossos irmãos com esses falsos ensinos, mostrando que quão danoso é essas falsas doutrinas, como nós devemos compadê-la com firmeza, não tentando amenizar para o lado desses irmãos, mas com firmeza não permitir que falsas doutrinas
estejam no nosso meio, demonstrando que a igreja deve ser forte nisso, que a liderança deve ser firme nisso, para que doutrinas falsas não entrem e perturbem os nossos irmãos, especialmente os mais fracos, que transtornem a alma dos nossos irmãos. Então eles batem firme nesse ponto, e a igreja hoje em dia tem que bater firme nesse ponto também. Devemos ter o maior zelo possível pela doutrina, pelo que está sendo ensinado na igreja, porque pelo contrário, nós estaremos transtornando a alma dos nossos irmãos. Em vez de estarmos edificando, crescendo na graça de Deus, estamos só colocando mais complicações. Então eles desaprovam esses falsos mestres com firmeza, e por outro lado também os verdadeiros ministros de Deus, os verdadeiros mestres como Paulo e Barnabé, são elogiados não com o intuito de engrandecer essas pessoas, mas engrandecer a mensagem que eles estão levando, o ensino que eles estão fazendo, o trabalho de Deus por meio deles para a igreja, engrandecê-los para que as pessoas possam ouvir a sua mensagem, reconhecer que ela provém de Deus de fato. E aqui fala ainda que esses homens, referindo aos amados Barnabé e Paulo, amados da igreja, que têm exposto a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, uma diferença fundamental entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres. Os verdadeiros mestres, eles expõem a sua vida por nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se colocam muitas vezes em perigo para que a mensagem de Deus possa expandir, alcançar mais os filhos de Deus que ainda estão perdidos por aí. Nós vimos isso várias vezes na palavra de Deus, nós vimos como eles sofreram bastante já nessa primeira viagem, como Paulo teve sobre ele a sentença de morte a ser apedrejado, porém Deus o livrou. E Paulo fala isso em suas cartas também. Em Gálatas 6,17 ele fala que ele tem as marcas de Cristo. Em 2 Coríntios também ele fala sobre como sobre eles estavam a sentença de morte, mas como Deus os livra e ainda livrará por amor do seu nome, por amor da igreja. Deus estava com essas pessoas, com esses ministros, apoiando e sustentando o trabalho deles, que era a obra de Deus. Por fim, nós temos que no versículo 28 fala que pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então é interessante a gente ver essa conotação de primeiro Espírito Santo, mostrando que a decisão desse concílio provinha de Deus, não provinha da imaginação de homens, da vontade humana, mas da vontade de Deus, deixando claro que toda a autoridade da igreja está fundamentada na palavra de Deus. Toda igreja que se coloca acima da palavra de Deus, ela não pertence a Deus, ela não é uma igreja sadia, não é uma igreja de fato de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, é a única palavra de fato inerrante. Então toda igreja que está acima da palavra de Deus, nós devemos fugir dela. Então a autoridade da igreja, ela está baseada não na igreja em si, não nos homens que estão naquela igreja, não nos líderes daquela igreja, mas na palavra de Deus. Então todo ensino de uma igreja que não provém de Deus está errado. Então somente a palavra de Deus é inerrante. Isso fica claro também nos nossos símbolos de fé. Na Confissão de Fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana subscreve, deixa isso bem claro. Eu tenho anotado aqui o que fala no capítulo, tanto no capítulo 1, que fala das Sagradas Escrituras, na seção 10 está escrito assim: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras, como eles colocaram aqui nessa carta. Pareceu bem ao Espírito Santo que dirige a igreja, não a vontade humana, mas a vontade de Deus. No capítulo 31 da Confissão, que fala dos sínodos e concílios, na seção 3 também está escrito assim: que todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Então as resoluções dos concílios podem ser úteis e podem ser usadas por nós no auxílio de uma coisa ou outra, porém elas podem, e muitos erraram, elas não são regra de fé e prática como a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus é o nosso guia, é apenas por ela que nós devemos andar neste mundo. Amém?